Vamos aqui, gente, continuando a nossa obra do que está em domínio público, né? Que é uma obra interessantíssima do Joaquim Nabuco, Minha Formação. Eu vou entrar agora no capítulo número 2, e vamos ver o que a gente consegue trazer aqui em termos de leitura. Não é uma leitura linear, você sabe. Vamos fazendo aqui, vendo o que é possível fazer. Vamos ver. Capítulo 2. Baguerrot, eu acho que é assim que se pronuncia. Não sei a quem devo a fortuna de ter conhecido a obra de Baguerrot ou Bagerrot, ou se a encontrei por acaso entre as novidades da livraria Laillacar do Recife. Se soubesse que me pôs em comunicação com aquele grande pensador inglês, eu lhe agradeceria as relações que fiz com ele em 1869. É desse ano a amizade literária íntima que travei com Jules Sandeau, a quem me apresentou, e este a quem me apresentou foi, recordo-me bem, o atual conselheiro Lafayette, da antiga firma de atualidade Farnese, Lafayette e Pedro Luiz, que eram, com Tavares Bastos, os diretores da Mocidade Liberal. A Atualidade fora talvez o primeiro jornal nosso de inspiração puramente republicana. A semente que germinou depois, em meu tempo, foi toda espalhada por ela. Antes de ler Baguerrot, eu tinha lido muito sobre a Constituição inglesa. Tenho diante de mim um caderno de 1869 em que copiava as páginas que em minhas leituras mais me teriam a imaginação, método de educar o espírito, de adquirir a forma de estilo que eu recomendaria se tivesse autoridade aos que se destinam a escrever, porque é preciso fazer essa observação. Ninguém escreve nunca senão com o seu período, a sua medida. Renan tinha a sua euritmia dos 21 anos. Olha que interessante o conselho que ele dá aqui, ó. Um caderno que ele tinha em que copiava as páginas da leitura que aguçava a imaginação dele. E ele dá essa ideia como técnica para se escrever, os escritores fazerem isso também. É interessante, né? É interessante. Claro que a tecnologia mudou. Hoje a gente, olha, eu estou lendo um livro, né, li no computador, livro direto da internet, sem baixar o livro. Então hoje as coisas mudaram, mas eu ainda recomendo para os meus alunos, se você não me conhece, eu, eu dou aulas de como estudar com mais qualidade, procurar fazer à mão as coisas. E aqui está a nossa comprovação. Continuando aqui, o que se faz mais tarde na madureza é tomar somente o melhor do que se produz, desprezar o restante, cortar as porções fracas, as repetições, tudo o que desafina, o que sobra. A cadência do período, a forma da frase ficará, porém, sempre a mesma. O período de Lafayette ou de Ferreira Viana, de Quintino ou de Machado de Assis é hoje, com as modificações da idade, que são inevitáveis em tudo. O mesmo com que eles começaram, quer dizer, todos eles começaram com o mesmo processo que ele faz. Está visto que eu não incluo nos começos de um escritor as tentativas que cada um faz para chegar à sua própria forma. O que digo é que o compasso se fixa logo muito cedo e de vez, como a fisionomia. Nesse livro de minhas leituras, lá de 1869, que ele fazia o caderno, quarto ano da academia, encontro no índice, com muita escravidão e muito cristianismo, muita eloquência inglesa, muito Fox e Pitt. Nesse tempo, a Câmara dos Comuns já tinha para mim o prestígio de primeira Assembleia do mundo, porque ele está se referindo à Inglaterra, né, que tem a Câmara dos Comuns. Já tinha para mim o prestígio de primeira Assembleia do mundo, mas a realeza inglesa era ainda a dos quatro Jorges, principalmente Jorge III, o Betenoret de Martinho de Campos, ao passo que a Câmara dos Lordes, essa com todo o cortejo das antigualhas dos Tudors, era para meu liberalismo, americanizado por La Boulave, sob disfarce de carnaval histórico, uma odiosa procissão aristocrática em pleno mundo moderno.
Se eu não me engano, a Câmara dos Lordes equivaleria a uma espécie de Senado, assim, que é um pessoal assim mais polido, e aqui, nesse tempo, muito mais, né? Hoje, eu acho que não é tanto assim, né, gente? E ele faz essa comparação, né, que da Câmara dos Lordes, que se equiparava com antiqualhas dos Tudors, que era um pessoal que mandava muito lá. E uma odiosa procissão aristocrática. Dos dois governos, o inglês e o norte-americano. E ele está falando do tempo dele, então, né? O último parecia mais livre, norte-americano mais livre, mais popular. Por motivos diferentes, a monarquia constitucional democratizada por instituições radicais seria ainda para o Brasil um governo preferível à república, mesmo pelo fato de já existir, mas em tese, entre essa monarquia e a república, está fazendo as comparações Inglaterra e Estados Unidos, a superioridade, se havia, estava no lado desta. A France Nouvelle, a última parte dele foi verdadeiramente profética, com toda a sua preferência racionalizada pela monarquia constitucional. Deixou-me, como eu já disse, suspenso, porque todo o seu delicado aparelho tinha como peça principal, ou pelo menos como peça de aperfeiçoamento, a dissolução régia, direito próprio do monarca, e exatamente essa espécie de dissolução é que era para a nossa escola a manivela do governo pessoal. A Constituição Inglesa de Bagehot é o livro de um pensador político, não de um historiador nem de um jurista. Quem lê a massa inextricável de fatos que se contém, por exemplo, na história constitucional do Dr. Stubbs, ou um desses rápidos panoramas de uma época inteira que de repente Freeman nos desvenda em uma das suas páginas, não encontra em Bagehot nada, historicamente falando, que não lhe pareça, por assim dizer, de segunda mão. O que, porém, nem Freeman, nem Stubbs, nem Gneist, nem Erskine May, nem Green, nem Macaulay conseguiu nos dar tão perfeitamente como Bagehot, aliás, um leigo em história e política, um simples amador, foi o segredo, as molas ocultas da Constituição. Escritor, então, né? Freeman mostrava no seu pequeno livro O Crescimento da Constituição Inglesa que essa Constituição nunca foi feita, que nunca nas grandes lutas políticas lá da Inglaterra a voz da nação reclamou novas leis, mas só o melhor cumprimento das leis existentes. Olha que interessante, ele está trazendo aqui um fato que isso acontece muito com as leis de serem colocadas em prática, serem respeitadas, né? A gente fala de efetividade das leis. Está dizendo que as pessoas, os ingleses, reclamavam, nós não queremos fazer uma Constituição, a gente quer que as leis atuais realmente sejam cumpridas, e melhor cumpridas, né? Que a vida, a alma da lei inglesa foi sempre o procedente, que as medidas para fortalecer a coroa alargaram os direitos dos povos e vice-versa. Todo ele é cheio de ideias sugestivas que iluminam para o espírito um grande campo de visão. De repente encontra-se um quase paradoxo, desses que põem em confusão todas as ideias morais da experiência histórica. Luís, dirá ele, com as suas virtudes e prestígio, preparou o caminho para o despotismo dos seus sucessores. Não será o mesmo efeito do reinado de Pedro II, porque ele está falando do segundo reinado, Pedro II, que é o tempo dele também, viu, gente? Para conquistar a liberdade como uma herança perpétua, há épocas em que precisa mais dos vícios dos reis do que das suas virtudes. Olha que frase de efeito. A tirania dos nossos senhores angevinos acordou a liberdade inglesa do seu túmulo momentâneo. Se Ricardo, João e Henrique tivessem sido reis, como Alfredo e São Luís, o báculo de Estevão Langton, a espada de Robert Fitzwalter, nunca teriam reduzido a testa dos barões e do povo de Inglaterra.
Bagehot não tem dessas instituições retrospectivas, dessas vistas gerais locais. O que tem é a compreensão, a adivinhação do maquinismo que vê funcionar, tomando a Constituição inglesa como se fosse um relógio de catedral. Outros saberão melhor a história desse relógio, o modo de sua construção, as alterações por que passou, as vezes que esteve parado, ou explicarão o simbolismo das figuras que se põem em movimento quando o seu poderoso martelo bate as horas do dia. Ele, porém, conhece melhor o mecanismo atual, que simplifica explicando. Bagehot, pode-se ver, era um espírito de afinidades e simpatias quase republicanas. E olha que a gente está falando é de monarquia, né? Está falando de Inglaterra. Como Grote, Stuart Mill, John Morley e todo o radicalismo positivista inglês. Banqueiro de nascença, ele é um exemplo mais dessa singular atração para os estudos especulativos ou de política pura que por vezes se notou na alta finança inglesa, como o próprio Grote, Mr. Goschen ou Gladstone. O seu gênio era desses que renovam todos os assuntos que tratam. Não sei se me engano, mas acredito que a Constituição inglesa é uma esfinge da qual foi ele quem decifrou o enigma. As ideias que devo a Bagehot são poucas, mas são todas elas, por assim dizer, chaves de sistemas e concepções políticas de verdadeiros estados do espírito moderno. Foi ele, por exemplo, quem me deu a ideia do que ele chamou governo de gabinete como sendo a alma da moderna Constituição inglesa. No governo de gabinete, diz ele, o poder legislativo escolhe o executivo, espécie de comissão que ele encarrega do que respeita à parte prática dos negócios, e assim os dois poderes se harmonizam, porque o poder legislativo pode mudar a sua comissão se não está satisfeito com ela ou se lhe prefere outra. E, no entanto, tal é a delicadeza do mecanismo. O poder executivo não fica absorvido a ponto de obedecer servilmente. O poder executivo não fica a ponto de obedecer servilmente, porquanto tem o direito de fazer a legislatura comparecer perante os eleitores, para que esses lhe componham uma Câmara mais favorável às suas ideias. E essa é aqui uma ideia do parlamentarismo. Se não me engano, é o sistema parlamentarismo na Inglaterra. Tem o rei, que é o chefe, agora é rei, né? Chefe de Estado, que é o que corporifica o espírito inglês, né? No caso lá deles. E você tem daí o legislativo, né? E tem o primeiro-ministro. É aqui que ele fala da ideia quando ele fala a respeito de gabinete, a respeito de governo de gabinete, é o governo do primeiro-ministro, né? Que é muito interessante. O sistema é bastante interessante, que é o do parlamentarismo, né? Que no Brasil tentou se fazer com a nossa Constituição, mas aí ficou uma coisa meio remendada. A nossa Constituição, você pode ver, ela dá um poder bastante grande para o Congresso Nacional, assim, querendo dizer, vai ser parlamentarista o negócio, né? Só que também enfecha na mão do presidente da República, né, uma série de atribuições. Ele fica amarrado, às vezes, o presidente da República fica amarrado com o Congresso, né? Então, tentou-se, na minha visão, fazer aqui no Brasil uma espécie de parlamentarismo, mas ficou meio que jabuticaba, né? Porque não tem parlamentarismo aqui. Vamos voltar aqui, gente. Essa é a primeira ideia, o grupo de ideias que devia Bagehot. O governo de gabinete, o gabinete de comissão da Câmara, o gabinete saído da Câmara, tendo o direito de dissolver a Câmara, que é o que acontece no parlamentarismo lá, volta e meia a gente vê, né? O primeiro-ministro lá dissolveu a Câmara, daí novas eleições, tiram o primeiro-ministro. É muito interessante. Dissolução ministerial, não a coroa só, nem a coroa com o gabinete contrário à Câmara. Tudo em suma que depois daquele pequeno livro
se tornou outros tantos lugares comuns, mas que ele foi o primeiro a revelar, a fixar. Esse autor, né? É ele quem destrói os dois modos clássicos de explicar a Constituição inglesa. Os modos clássicos de se explicar a Constituição inglesa que esse cara, Bagehot, destruiu, são dois modos. O primeiro é que o sistema inglês consiste na separação dos três poderes. Veio esse cara e destruiu. Não tem três poderes. O segundo é que consiste no equilíbrio deles. Então, tem três poderes e tem equilíbrio. É mais ou menos assim o que está na nossa Constituição, né? Que os poderes são harmônicos entre si e tem um certo equilíbrio. Lá, para eles, esse cara aqui veio destruir essa ideia de explicar a Constituição inglesa, porque primeiro não tem a separação de poderes e não tem o equilíbrio. Sua ideia é de que os dois poderes, o executivo e o legislativo, eles se unem por um laço que é o gabinete, que de fato, assim, só há um poder, que é a Câmara dos Comuns, não é o dos Lordes. Equivaleria, acredito eu, a Câmara dos Comuns à nossa Câmara Federal. Aliás, aqui há uma explicação também. A nossa Câmara Federal representa o povo dos estados. E o Senado representa os estados. É por isso que você vê menos senadores, tem 3 por estado. Esses 3 representam os interesses do estado na União. Que hoje está bagunçado, nem eles sabem quem é quem, né? E a gente fica pensando, por que ter Senado e Câmara? E a Câmara, no nosso sistema, representa as pessoas daquele estado, a população daquele estado. Veja que interessante, né? A ideia na Constituição é uma coisa bonita, fica bacana. Mas voltando aqui, o sistema inglês, diz ele, não consiste na absorção do poder executivo pelo legislativo, consiste numa fusão, por conta do gabinete, né? O rival desse sistema é que ele chamou de sistema presidencial. Ele disse, só um rivaliza com o nosso sistema, que é o presidencial, que é o modelo americano, que você coloca nas mãos do presidente uma série de poderes importantes. Vamos lá então? Que mais? A qualidade, essas designações são hoje usadas por todos, mas são todas dele. A qualidade distintiva do governo presidencial é a independência mútua do legislativo e do executivo, ao passo que a fusão e a combinação desses poderes serve de princípio ao tal governo de gabinete. Uma das suas palavras, comparando os dois sistemas de governo, merece ser pesada. Resumindo essas páginas, eu contribuo, de certa melhor, para a educação dos jovens políticos. Chamo a sua atenção para os problemas mais delicados do que se lhes desse ideias minhas. Que é assim, entre aspas, comparemos primeiro, diz ele, esses dois governos em tempos calmos. O Bagehot está comparando governos. Eu acredito que ele vai comparar a república e monarquia. República é o sistema parlamentarista, né? Ele diz, comparemos, em tempos calmos, em uma época civilizada, as necessidades da administração exigem que se façam constantemente leis. Lei, lei, lei. Um dos principais objetos da legislação é o lançamento dos impostos. As despesas de um governo civilizado variam sem cessar e devem variar se o governo faz o seu dever, porque vai ter que gastar dinheiro. Se as pessoas encarregadas de prever todas essas necessidades da administração não são as que fazem as leis, haverá antagonismo entre elas e as outras. Isto é, quem faz a lei é o legislativo. Quem faz o planejamento, inclusive como vai gastar a grana, é o executivo. E agora? É isso que ele está dizendo. Vai ter uma guerra aí. Isso numa época civilizada. Se as pessoas... vai ter um antagonismo entre esses dois poderes, o que deve marcar a importância dos impostos. Os que devem marcar a importância dos impostos entrarão seguramente em conflito com os que tiverem reclamando o seu lançamento. Haverá paralisia na ação do Poder Executivo por falta de leis necessárias e erro da legislatura por falta de responsabilidade. Porque o legislador fica meio irresponsável, né? Ele vai criando coisas para o Executivo se virar.
inclusive despesas, né? O executivo não é o mais digno desse nome, desde que não pode executar o que ele mesmo decide. Então, que executivo é esse que não pode executar? A legislatura, por seu lado, desmoraliza-se pela sua independência mesma, que lhe permite tomar certas decisões capazes de neutralizar as do poder rival, que é do executivo. Da desordem financeira que resulta dessa falta de inteligência entre executivo e legislativo e dessa fabricação de orçamentos sem o governo, quem que é o principal interessado na perfeição de leis? Quem é o responsável? A quem se pode responsabilizar ou afastar da gestão dos negócios públicos? Não há ninguém a censurar, senão uma legislatura. E o que é uma legislatura? Uma reunião numerosa de pessoas diversas, lá no Congresso, né? Que é difícil punir e que estão armadas, elas mesmas, do direito de punir. Na Inglaterra, diz ele, o sistema é diferente. Ele está fazendo um comparativo. Inglaterra e Estados Unidos, né? Está falando dos Estados Unidos, aí fica essa confusão. Que é o modelo nosso também, né? Americano. Em um modelo grave, o gabinete pode recorrer à dissolução. No inglês, é diferente, porque se der zica, você vai lá e dissolve. Acredito que o parlamento, você manda embora o primeiro-ministro e bora, vamos reorganizar. No momento grave. Na América, ele está se referindo aos Estados Unidos, que americanos somos todos nós, né? É preciso esperar com paciência para resolver qualquer conflito de opinião entre o executivo e o legislativo que expire o prazo de um deles. Até lá eles guerreiam-se implacavelmente como dois partidos rivais. A gente vê muito disso no Brasil. E aqui a gente tem uma coisa que ele ainda não tocou, é que o poder executivo é personalizado pela figura do presidente, né? Então, tudo bem. Agora, o poder legislativo, embora não seja personalizado na figura de um, porque a gente elege vários deputados, digamos, acontece que os deputados elegem um para ser responsável pela Assembleia lá, né? Então, hoje nós temos um deputado, né? E esse deputado que fica lá, ele fica guerreando também, porque ele tem um poder gigante com o presidente da República. Então, o presidente da República e o presidente da Câmara. Só que o presidente da Câmara não foi eleito por nós todos. O presidente da República, sim, veja que esquisita essa dicotomia, né? E às vezes os interesses desse aqui chocam-se com os interesses desse aqui, ó. É um choque de interesses, não interesses pessoais, às vezes até, né? Que é a da política, desse tipo de política. Suponha-se que não há motivo possível de conflitos. Digamos que os governos gabinetes são os educadores dos povos. Já os governos presidenciais não o são. Pelo contrário, podem corrompê-los. Disse que a Inglaterra inventou essa fórmula desse governo de gabinete, a oposição de sua majestade, que, primeiro dentre todos os estados, ela reconheceu que o direito de criticar a administração é um direito tão necessário na organização política quanto a própria administração. Essa oposição que se encarrega da crítica acompanha necessariamente o governo de gabinete. Que magnífico teatro para os debates, que maravilhosa escola de instrução popular e controvérsia política oferece a todos uma assembleia legislativa. Falando do exemplo inglês. Um discurso que é aí pronunciado por um estadista eminente, um movimento de partido produzido por uma grande combinação política, eis os melhores modos conhecidos até hoje de despertar, animar e instruir um povo. Os viajantes que na América percorreram mesmo os estados do norte, está falando dos Estados Unidos, isto é, o grande país onde se mostra por excelência o governo presidencial, observaram que a nação não tem gosto pronunciado pela política e que não se encontra uma opinião trabalhada com todo o acabado e toda a perfeição que se nota na Inglaterra. Veja que interessante, ele lança aqui uma possibilidade, né, de que na Inglaterra se interessa muito mais por política do que nos Estados Unidos, justamente por esse defeito aí. Vamos lá então? Onde nós estamos?
é o grande país, pronunciado pela política, não se encontra no. Sob um governo presidencial, o povo não tem senão um momento das eleições a sua parte da influência. Nada excita tal povo a formar para si uma opinião ou uma educação como faria sob um governo de gabinete. Sem dúvida, a sua legislatura é um teatro para os debates, mas esses debates são como que prólogos, são seguidos de peças, não trazem nenhum desfecho, porque não se pode mudar a administração. Não estando o poder à disposição da legislatura, ninguém presta atenção aos debates legislativos. O executivo, esse grande centro do poder de... olha o que ele vai dizer agora. O executivo, esse grande centro do poder e dos empregos, fica inabalável. Não se pode mudá-lo. O modo de ensino que, pela educação do nosso espírito público, prepara as nossas resoluções e esclarece os nossos juízos, não existe sob esse sistema. Um país presidencial não tem necessidade de formar cada dia opiniões estudadas e não tem meio algum de as formar, o mesmo se dá com a ação da imprensa, que também não pode deslocar a administração. Na Inglaterra, o Time, o jornal lá, né, tem feito muitos ministérios. Nada de semelhante se podia dar na América. Ninguém se preocupa dos debates do Congresso, eles não dão resultado algum e ninguém lê os longos artigos de fundo, porque não tem influência nenhuma sobre os acontecimentos. Mas não é só o poder legislativo que é fraco por essa divisão assim, é também o executivo. Na Inglaterra, um gabinete sólido obtém o concurso da legislatura em todos os anos, em todos os atos, melhor, que tem por fim facilitar a ação administrativa. É porque será? Por que tem que formar a maioria? Porque senão um derruba o outro. Tanto o primeiro-ministro é derrubado e daí você tem que nomear um outro, né? Quanto no sistema parlamentarista, você pode dissolver a Assembleia, né? E fazer novas eleições. E eu acredito que esse sistema da dissolução aí tem muito a ver com o rei, né? Não sei, na Inglaterra. Mas vamos lá. Na Inglaterra, um gabinete sólido obtém o concurso da legislatura. A legislatura está junto para todos os atos. Mas um presidente pode ser embaraçado pelo poder legislativo e ou é quase inevitavelmente. Cara, esse cara está escrevendo em 1800 e lá vai pedrada, virando para 1900. Tá? A tendência natural dos membros de toda a legislatura é impor a sua personalidade. É o que a gente vê no caso do presidente. E não é só esse, todos. Da Câmara Federal impõe a sua vontade. O que vai ser votado, né? E aí eu pergunto, qual é o interesse público aí, né? Quando se impõe a vontade. Eles querem satisfazer uma ambição louvável ou até censurável. Querem, sobretudo, deixar vestígios da sua atividade própria nos negócios públicos. Eles querem exercer o poder, né? E querem deixar o seu nome no poder. Além do enfraquecimento causado por esse antagonismo legislativo, o sistema presidencial enfraquece o poder executivo, diminuindo-lhe o seu valor intrínseco, porque os homens de Estado, entre quem a nação tem o direito de escolher sob o governo presidencial, são de qualidade muito inferior aos que lhe oferece o governo de gabinete. E o corpo eleitoral encarregado de escolher a administração é também muito menos perspicaz. É porque no Poder Executivo, você, por exemplo, não escolhe ministros. Você escolhe o presidente da República. Leva, leva de graça um vice-presidente. E eles, as composições políticas, né, que é o nosso sistema, aqui, essa composição política acaba nomeando ministros, né? Todas essas vantagens, porém, são ainda mais preciosas em tempos difíceis do que nos tempos calmos. Que ele falou quando está tudo de boa. E agora? Quando está difícil. Uma opinião pública bem formada, uma legislatura que infunda respeito, hábil e disciplinada, um executivo convenientemente escolhido, um parlamento e uma administração que não se embaraçam reciprocamente,
mas que cooperam juntos, são vantagens cuja importância é maior quando se está a braços com grandes questões, do que quando se trata de negócios insignificantes. Maior quando se tem muito o que fazer do que um trabalho fácil. Acrescentemos, porém, que o governo parlamentar, em que existe um gabinete, possui, além disso, um mérito particularmente útil nos tempos tormentosos, o de ter sempre à sua disposição uma reserva de poder pronta para operar quando circunstâncias extremas o exijam. Mas ele apresenta um parlamentarismo super bacana, super legal. Não é possível, tem que ter algum problema também, né? Agora ele escreve assim, ó, página 9, lá, dentro do mesmo capítulo. Sob um governo presidencial, nada semelhante é possível. O governo americano gaba-se de ser o governo do povo soberano, mas quando aparece uma crise súbita, circunstância na qual o uso da soberania se torna sobretudo necessária, quer dizer, de consultar o povo e o povo decidir, não se sabe onde encontrar o povo soberano. Esse é o sistema parlamentarista. Há um Congresso eleito por um período fixo que pode ser dividido em frações determinadas, de que se não pode apressar nem retardar a duração. Há um presidente escolhido também por um lapso de tempo fixo e inamovível durante todo ele. Todos os arranjos estão previstos de modo determinado. Fora o impeachment, né? Eu acho que não tem. Fora o impeachment é o impeachment, que vem lá de crimes de responsabilidade e vira impeachment. Você não tem como mexer, por exemplo, no presidente da República ou na Câmara dos Deputados. Tem que esperar vencer aquele tempo, para daí o povo, de novo, decidir o que vai fazer. E, de novo, é só uma vez, é só na eleição. Não há em tudo isso nada de elástico, tudo pelo contrário, é rigorosamente especificado e datado. Aconteça o que acontecer, não se pode precipitar nem adiar, é um governo encomendado de antemão. E, convenha ou não, ande bem ou mal, preencha ou não as condições desejadas, a lei obriga a conservá-lo. Em tempo de guerra ou de relações diplomáticas complicadas, é o que se vê o defeito desse sistema em toda a luz. Esse sistema, diz Bagehot, pode-se, em uma palavra, governar pelo desconhecido. Ninguém na América tinha a menor ideia do que podia ser Mr. Lincoln, nem do que ele poderia fazer. Lincoln, né, presidente? Sob o governo de gabinete, pelo contrário, os homens de Estado principais são familiarmente conhecidos de todos, mas não somente pelos seus nomes, mas pelas suas ideias. Nós nem mesmo imaginamos que se possa confiar o exército da soberania a um desconhecido. Devo outras ideias a Bagehot. Antes de o ler, eu tinha o preconceito democrático contra a hereditariedade, que é o princípio dinástico e a influência aristocrática. Que esse sistema diz, no caso da Inglaterra, né, já está definido, o filho mais velho, né, que vai herdar e tudo mais. E tem muita influência da aristocracia lá. Foi essa democrata que me fez compreender como o que ele chamou de partes imponentes da Constituição inglesa, as que produzem e conservam o respeito das populações. É lá a questão do rei, se bem que não sei agora, mas a questão do rei, eu acho que o rei na monarquia é que aglutina os interesses, né, do povo e tudo mais. Talvez nesse sentido ele tenha razão. Não sei agora, não sei em Inglaterra como é que está, mas sempre tem movimento de gente querendo derrubar o rei. Isso é assim. Frases como estas, as que dão, como é que é? A frase é as que dão a obra, o movimento e a direção, né? Está tudo já arranjado. Frases como essas gravam-se no pensamento. Uma segunda e raríssima condição de governo efetivo é a calma do espírito nacional. Isso é essa disposição de espírito que permite atravessar, sem perder o equilíbrio, todas as agitações necessárias que as peripécias dos acontecimentos encerram. E aqui eu queria lembrar também um detalhe: nós estamos gravando agora na Inglaterra,
é o rei Charles, né? Recentemente a nora dele começou, se lembra bem, tratar de um câncer e daí ficou aquela confusão, ninguém sabia o que que era e eles escondendo. Aí tem razão de ficar se escondendo, porque a preocupação deles é enfraquecer o poder. A nora não manda nada, mas ela pode vir a se tornar, né, esposa do rei da Inglaterra, porque é William, né? Esposa do William, que é o sucessor do pai, se de repente o pai bater as botas. E agora o pai está tratando de um câncer também. Mas eles acomodam assim de um jeito tal que fique de uma maneira que fica meio que intocável, né? Nunca no estado da barbárie e da meia civilização de um povo possuía essa qualidade. A massa da gente sem instrução na Inglaterra não poderia ouvir hoje tranquilamente essas simples palavras e de escolher o vosso governo. Semelhante ideia lhes perturbaria a razão e lhes faria recear um perigo quimérico. A vantagem incalculável, o itálico é meu, né, das instituições imponentes em um país livre é que elas impedem essa catástrofe. Se a nomeação dos governantes se faz sem abalo, é graças à existência aparente de um governo não sujeito à eleição. Ele levanta essa questão, que é o caso da rei, rainha, que não é eleito. E porque não é eleito, não passa para o povo essa dificuldade de ter que escolher esse ou aquele, ele já faz. As classes pobres e ignorantes imaginam ser governados por uma rainha hereditária e que governa pela graça de Deus, quando na realidade são governados por um gabinete e um parlamento composto de homens escolhidos por elas mesmas e que saem das suas fileiras. A pompa, a majestade, o aparto todo da realeza entrava assim para mim nos artifícios necessários para governar e satisfazer a imaginação das massas, qualquer que seja a cultura da sociedade. A realeza passava naturalmente para a classe das instituições a que Herbert Spencer chamou cerimoniais, como os troféus, os presentes, as visitas, as prosternações, os títulos. Aquela história de beijar a mão do rei, né? O famoso beijamão. E beijamão por quê? O cara é escolhido por Deus, pô, você é mais do que humano. Nada mais pueril na aparência do que o entusiasmo dos ingleses pelo casamento do príncipe de Gales. E ele está escrevendo antes do atual rei ser príncipe. Lembra que o casamento do século, ele casou com a Diane, que depois a Diane faleceu. Mas foi um casamento super televisionado e tudo mais. As mulheres que compõem ao menos metade da raça humana preocupam-se 100 vezes mais de um casamento do que um ministério. O importante é ter pompa e circunstância no casamento, segundo ele. E além, enquanto a espécie humana tiver muita coração e pouca razão, a realeza será um governo forte, porque se harmoniza com os sentimentos espalhados por toda parte. E a república é um governo fraco porque se dirige à razão. Olha que legal. Ele diz, a república você dirige pela razão, monarquia é pela emoção. A ideia principal que recebi de Bagehot foi essa da superioridade prática do governo de gabinete inglês sobre o sistema presidencial americano. Por outro, que uma monarquia secular de origens feudais, cercadas de tradições e formas aristocráticas como a inglesa, podia ser um governo mais direta e imediatamente do povo do que a república. Uma vez que o povo americano escolheu o seu presidente, ele não pode mais nada. E o mesmo se dá com o colégio eleitoral que lhe serviu de intermediário. A Câmara dos Comuns, essa, porém, faz e desfaz o gabinete de modo que o governo está sempre nas mãos do representante da representação nacional. E se há um desacordo entre eles, em que o ministério supunha ter de seu lado a opinião, dissolve a Câmara e dentro de dias a nação se pronuncia. Comparados os dois governos, o norte-americano ficou me parecendo um relógio que marca as horas da opinião e o inglês um relógio que marca até os segundos. É isso aí. Capítulo 2 terminado, gente. Estamos
indo para o capítulo 3 no próximo vídeo, e a página aqui já é a página 11. Valeu? Então terminei o capítulo, espero que você tenha gostado, esteja gostando. Não é uma leitura linear, né? A gente vai fazendo pontuações, que eu acho importante nesse tipo de leitura. É uma leitura difícil porque todos os dados que ele apresenta são dados antes de 1900. Então é muito tempo. Aí precisa ter um conhecimento de história, que eu peco por isso, né? Então eu estou lendo conforme a ocasião aqui. Legal? É bacana que eu também vou pesquisar também sobre isso. Isso abre os nossos horizontes e a gente começa a perceber uma coisa também. É que problemas atuais, que a gente acha que nasceram agora, há muito estão aí, políticos inclusive. Então isso é bom. Por isso que é bom ler algo que está distante historicamente do nosso tempo, para compreender que nada de desespero, o mundo é mundo e sempre foi assim, né? Nas mais diversas situações. Valeu? Ó, volto já já para o capítulo número 3 desse livro que eu já estou gostando e que está fabuloso de ler. Deixe seu recado e deixe o seu like aí. Um abraço. Tchau, tchau.